Olá, boa noite, você internauta, você que nos assiste aqui de Itabuna, na Bahia, onde está sediado a TV NetSul. Alô, você que nos assiste lá na Europa. Alô, Wilmar, grande músico, grande instrumentista, aí de Lisboa. Breve será um podcast com você, né? Você aí e nós aqui, falando sobre a cultura musical brasileira e sua repercussão lá na Europa. Pois é, estamos iniciando mais um podcast, Portal Brasil Show Business. Eu quero aproveitar para explicar por que o nome desse podcast, viu, Nonato? Sim. É Portal Brasil. É porque na década de 90 e também em 2004, nós tínhamos um programa de calouros chamado Portal Brasil. Sim. Esse programa foi o único que conseguiu superar a audiência da maior TV brasileira, da telinha da Globo, né? No horário de sábado ao meio-dia. O programa Portal Brasil chegou a 56 pontos de audiência no horário. Né? Então, nós pretendemos resgatar o programa de calouros Portal Brasil. Claro que agora, com a nova tecnologia, como essa que nós utilizamos, a tecnologia de streaming, para fazer com que as imagens e áudio cheguem até você em qualquer lugar do mundo, né? O formato será diferente. Mas essa é a ideia, né? Podcast Portal Brasil, para que a gente comece por essa via a resgatar o programa Portal Brasil Calouros. E hoje nós temos aqui mais um dos grandes músicos residentes no maior celeiro musical do sul, extremo sul da Bahia, que é o bairro da Mangabinha, em Itabuna. A Mangabinha abriga ainda hoje um verdadeiro celeiro musical. E, claro, estamos aqui com mais um desses artistas, valorosos artistas lá do bairro Mangabinha. Nonato Teles. Nonato Teles, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, prazer todo meu, Jesus. Prazer imenso estar aqui. Quando você fez a abertura aí, falando do Portal Brasil, dos anos 90, essa época eu morava em Salvador, e eu conseguia ver de lá. Você assistia lá o Portal Brasil? Me emocionava. Se não me engano, era no auditório do Centro de Cultura. Nós começamos a fazer o Portal Brasil no Centro de Cultura. Mas a capacidade foi logo superada, a capacidade de abrigo daqueles que queriam assistir. O público. Não tinha mais condições. Aí o que a gente fez? A gente começou a fazer em praça pública. E depois começou a haver reclamação do público regional. Sim. E a gente então começou a fazer o Portal Brasil itinerante. Aí nós gravamos em Ilhéus, gravamos em Eunápolis, gravamos em Vitória da Conquista. Depois nós voltamos a fazer o Portal Brasil em praça pública e chegamos a fazer ao vivo o aniversário dos 10 anos da TV Cabralha. Fizemos lá na Beira Rio, foi ao vivo aquele Portal Brasil. Foi fantástico, realmente era uma coisa que dava muita alegria para nós e a oportunidade de revelar ao mundo. Hoje eu estava conversando com o Marcel Leal, da Morena FM, que a gente está formatando aí a volta do programa Portal Brasil, e ele estava me lembrando que um dos calouros, que na época fez uma interpretação de uma canção em italiano, que ele de fato sabia a língua. Ele dominava o idioma italiano. E hoje ele mora lá. Na Itália. Ele está lá fazendo música. Olha que coisa linda, né? E outros artistas aí que estão hoje no renome nacional. Mas, Nonato, deixa eu te falar. A gente sempre, quando começa um podcast, a gente tem como propósito levar ao conhecimento do internauta quem é o artista que está participando desse podcast de hoje, da onde ele veio, o que ele faz, para onde ele vai, qual é a sua trajetória. Então, quem é Nonato Teles no mundo artístico? Opa,
Nonato Teles é cantor, compositor, produtor, músico, e vai por aí. Inventor. Inventor? É. Legal. E, como diz Raul Seixas, é aquele cara que engana os outros como grande artista. Raul Seixas dizia assim: eu sou o maior artista do mundo porque eu faço com que vocês pensem que eu realmente sou artista. Ele se vendia bem, né? Ele se vendia bem. É verdade. Mas a gente que trabalha por conta própria, né, nós somos profissionais liberais, na verdade. Isso, é verdade. A gente tem que saber vender aquilo que a gente faz, a gente tem que saber vender a gente, o nosso trabalho, o nosso produto. Correto. Em todos os sentidos falando. Né? Aí eu cheguei aqui agora correndo, estou assim, meio sem saber onde eu estou ainda, vocês sabem disso, que ele me convidou de outra vez para mas vir você fazer não pôde comparecer. Programa, eu não pude fazer, aí é outra atividade minha que é turismo. Trabalho também com isso, graças a Deus. Isso é e bom. Eu estava fora da cidade. E hoje, de novo, além de estar fora da cidade, eu estou num resfriado terrível. Eu tenho que dar um jeito de chegar. Veio correndo, então vou pedir a técnica aí para diminuir um pouco. Não, pode ficar tranquilo. Não está meio frio aí, não? Não. Diminuir um pouquinho aí esse ar-condicionado. Eu comecei, Josias, eu comecei a tocar tarde. Eu comecei a tocar com uns 14 anos. 14 anos quando você 14 começou. anos que meu pai tocava, né? Minha mãe cantora, essa coisa toda, eu achava que... Só me permita, para conhecimento dos internautas, seu pai e sua mãe, diga aí, quem era seu pai, quem foi sua mãe como cantora, seu pai como instrumentista? Minha mãe é Neide Prado, era cantora de rádio aqui, foi a primeira cantora assim, do interior da Bahia a ter contrato em São Paulo, como cantora na Rádio Nacional. Anote aí, Neide Prado. Neide Prado, primeira cantora daqui do interior da Bahia, do sul da Bahia, mais precisamente de Itabuna, da Mangabinha. Nessa época era bairro Conceição, na Rua do Prado. Na Rua do Prado, por isso Neide Prado, ou ela tinha Prado como sobrenome? O sobrenome dela é Prado. É Prado também. E depois a rua virou Rua do Prado, a gente precisa fazer uma pesquisa para saber se foi uma homenagem a ela. Entendi. A Rua do Prado é aquela que vai beirando o rio ali, né? Aquela ali é a Rua do Prado. No Bairro Conceição. Atenção, historiadores aí, vamos dar uma olhada nesse detalhe, porque virou Rua do Prado. E se não era, tem a ver com Neide Prado. E se não foi uma homenagem, que passe a ser. Justo. Não é justo? É justo, sim. Então, Neide Prado cantava, era cantora de rádio de grande sucesso, e aí ela conheceu um locutor recém-chegado na cidade. Era locutor de rádio, de serviço de alto-falante, naquela época o que mais tinha era serviço de alto-falante, menos rádio e tal. O serviço de alto-falante, para quem não sabe, se você passar na Cinquentenário hoje e ver aquelas caixas de som penduradas nos postes, tocando música, e de vez em quando entra uma voz dizendo alguma coisa, o serviço de alto-falante era aquilo. Só existia aquilo, não tinha outra coisa. Então, você queria ouvir uma música, você dava um troquinho para o menino, escrevia o bilhete, o menino saía correndo, batia lá na porta do estúdio, entregava, tal, de Maria para João, eu vou rifar meu coração, uma coisa assim. Aí o locutor lá, que era locutor, produtor, tudo isso, colocava. Esse foi meu pai, Romilton Teles Santos. Olha, você que é de Itabuna sabe, quando fala em Romilton, pelo amor de Deus. Que figura. Então a música vem de berço. Vem de berço. Minha tia, irmã do meu pai, era modelo, fazia propaganda, essas coisas. Regina Teles, em Salvador. E depois casou-se com um camarada lá que tinha envolvimento em diretoria de bloco de carnaval. Olha que... Aí tudo isso foi para minha casa. Sem dúvida. Aí é verdadeiramente um artista de berço, que vem de berço. Aí quando foi uma vez, eu não lembro uma música, uma coisa assim, não lembro qual foi, eu pedi para alguém me ensinar lá em casa e tal. E comecei a gostar daquilo, do violão, rapaz. Aí quando eu completei 15 anos, eu lembro bem disso, meu pai ia me dar um relógio. Eu disse, eu posso pedir uma troca? E disse, o quê? Ao invés do relógio, eu quero um violão. Um violão.
E aí ganhei esse violão. Legal. Pronto. Que legal. O violão e comecei sozinho ali, ele me ensinou uma coisa, outra, vai para lá, vem para cá. Fui nesse toque, por influência minha, meu irmão passou a tocar violão também, entrou na música. Seu irmão... Meu irmão Marcionilho. Pois é, digo, Marcionilho, ele ainda atua. Atua. Ele está em Salvador, né? Está em Salvador, tá. Marcionilho fez história. Marcionilho fez história. Você é mais velho, não? Mais novo. Você é mais novo que ele. Mais novo que ele. Mas comecei em casa lá. Eu era fascinado por vitrola, rapaz. Eu ficava olhando o disco girando, o braço assim. Quando o disco tinha um penozinho, então. Sim. Eu ficava ali, aquela coisa, fascinado por aquilo. Então, eu pegava aquele prato que gira o disco, põe o disco em cima, né? Eu arrancava aquele troço da vitrola, ficava batendo para imitar uma bateria, né? Entendi. Era fantástico. O prato era aquele que girava o disco na vitrola. Girava o disco da vitrola, imagina o estrago, né? De instrumento, você só aprendeu violão ou você toca outros instrumentos também? Então, rapaz... Você faz teclado também? Tem que contar essa história toda, né? Então, disso aí, aquela brincadeira de bairro, né? Aí foi um vizinho, outro vizinho, meu irmão, mais outro vizinho da outra esquina, a gente juntava todo mundo para tocar. E nesse tempo surgiu a banda Lorde Mirim. Ah, tá. A Lorde Mirim. Lorde Mirim, para quem não sabe, depois tornou-se Fase, a banda Fase. Isso. E aí todo mundo corria, porque naquela época não chamava banda, chamava conjunto. Todo mundo corria para as sedes das bandas para ficar olhando quem gostava, né? E era o nosso caso, a gente ficava fascinado olhando os caras tocando. E aí, o que é que acontecia? Quando os caras permitiam, davam uma brechinha, a gente brucutu pongava nos instrumentos deles. Dava uma canja, como você fala. Eles saíam lá para descansar um pouquinho, a gente brucutu ia traquinar. Nesse negócio de traquinar, a gente aprende a tocar bateria, percussão, contrabaixo, guitarra. Aprende não, a gente engana, é que nem músico de baile, né? O músico de baile, normalmente, ele toca vários instrumentos, até por necessidade. Eu nunca fiz baile, eu nunca quis. Não? É uma história curiosa essa. Eu nunca quis ser músico profissional. Diga por quê. Diga tu. Eu sempre fui fascinado por natureza, assim, por roça e praia. São duas coisas que eu sou completamente apaixonado. E eu não passava em minha cabeça, assim, eu perdi um final de semana com meus amigos na praia, acampado, para ir trabalhar. Entendeu? Por isso você nunca participou de banda de baile, porque tinha que viajar no final de semana. Tinha que trabalhar. Fazer baile. Então surgiram vários convites, assim. Aí nós montamos uma banda. Não tinha nome, né? Era meu irmão Marcionilho na bateria, um vizinho nosso chamado Gil, que é Gil Baixinho, todo mundo conhece, que mais conhecido como Gil Bolinha, que tocava contrabaixo, isso no violão, e eu tocando a tal da guitarra. E aí a gente tinha um vizinho, Zequinha, que ele tinha uma boate no São Caetano. No São Caetano? E Zequinha foi fazer o aniversário do filho dele em casa, pegou lá a bateria que ele tinha, violão, botou na casa dele, disse que a gente ia tocar. E vocês foram para fazer a festa? Nós fomos tocar. Nós tocamos. A primeira música que toquei em público foi uma música do Peter Frampton, rapaz. Olha só, não me peça para lembrar, não. Acho que foi Stand By Me. Não, foi Stand By Me. Não, Stand By Me não é do Peter Frampton. Mas, vamos lá. E aí, quando a gente terminou de tocar, nós tocamos as 4, 5 músicas lá, saímos com a pescoço largo. Essa banda improvisada. Pescoço largo, todo peitão aberto, assim. Chegamos cá fora, um amigo nosso, grande amigo meu que Deus levou, Guiovaldo, Guio. Aí Guio disse assim, parece os miseráveis do ritmo. Parece o quê? Os miseráveis do ritmo. Os miseráveis do ritmo.
E aí o nome pegou, rapaz. Foi mesmo? Os Miseráveis do Ritmo. Era o nome do conjunto. Era o nome do conjunto. Tinha festa, a gente ia tocar. Festa, a gente vai tocar. Os Miseráveis do Ritmo. Olha que... Quem fazia o vocal? O cantor era eu. É você? Era. Meu irmão baterista, Gil no baixo, eu cantando e tocando violão, que a gente chamava de guitarra. Aí depois dos Miseráveis do Ritmo, a gente criou trocentas outras bandas, outros grupos assim. Tem uma história. Quanto tempo a gente tem aqui? Porque tem 1 hora. Nós temos 1 hora. Eu vou aproveitar que eu não vou poder cantar bem, eu vou contar a história. Pode falar à vontade. Voltando um pouco à apresentação, viu, que eu estava falando na tese que é músico e tal. Me formei em teologia, sou teólogo. Eu tenho curso técnico de gestão cultural e tenho outros trocentos técnicos, outros cursos técnicos. Também trabalho com design. Trabalho com internet, essa coisa. Eu sou aquele multifuncional. Aquele mil utilidades, né? Para conseguir viver, a gente faz um monte de coisas. Eu sou irmão, como já disse, Marcionir, que é conhecida, vocês conhecem. Minha irmã também é bastante conhecida, que é a Alô Bened, a cantora Bandamel aí por mais de 20 anos, tá pelo mundo aí fazendo sucesso. Está em Salvador, ela não? Ela hoje, eu acho que está em Fortaleza. Fui fazer um show lá hoje. Tá vendo aí o que a Mangabinha produz? Pois é, rapaz. A Mangabinha, se a gente for contar assim, o número de gente que já passou pela Mangabinha, e tem um motivo, né? Não foi assim à toa. Essa ruma de gente. Porque, aqueles... os que são do meio se atraem. Né? Sim. Há uma comunhão de ideias, né? E eu próprio, quando fui produtor musical, quando fui empresário, quando fui proprietário de banda, eu montei sede do Cacau com Leite lá na Mangabinha. Aliás, nós começamos o Cacau com Leite na Mangabinha. E nós estamos bem do lado da Mangabinha aqui agora, né? E agora também, tá vendo? Edson tá no caminho. Estamos bem perto. No caminho. Pois é, Nonato, mas são histórias, são verdades, né? São momentos de alegria, momentos de experiência, momentos que ficam no coração da gente, né? Que ficam na memória. Sem dúvida, e não esquece. Para todo sempre. Eu não vou perder a oportunidade, Nonato, de dizer que, não por acaso, o podcast, esse está na edição 3. Na primeira edição, a gente trouxe aqui um membro da família Mendes, que não podia ser diferente. Bacana. O maestro Missinho. Bacana. E veio o Zabumbeiro. O Zabumbeiro não. Ele toca violão, ele toca teclado, agora ele toca sanfona. E ele é bancário, ele é advogado, é outro multi, né? Mil utilidades, que foi Luciano, do Zabum Bahia, esse espetáculo, trabalhou comigo um tempo também no... Luciano também afastou-se um pouco. Foi pro banco, mas ele continua com o Zabum Bahia, continua compondo, continua tocando, pelo amor à arte, né? Isso. Na edição número 2, a gente trouxe Day James e Cristiano Reis. Sim. Também da Mangabinha. Sim. Hoje, Nonato Teles, da Mangabinha. Veja. Se você for abrir pauta para artistas da Mangabinha, vai passar aí uns 2 anos. Haja podcast para fazer, eu sei disso. Mas você sabe por que isso começou? Isso me levou a começar a pensar nisso. Começar a montar um podcast para trazer, né, oportunidades da gente revelar momentos da vida, do surgimento enquanto artista, né, e tudo mais. Também foi porque teve uma reinauguração da Praça da Mangabinha. Sim. E eu notei e fiquei incomodado com o fato de não ter, na grade de programação artística, nenhum artista da Mangabinha. Residente
hoje na Mangabinha, ou no Japão, ou em Salvador, como lá onde está Elobene, por exemplo, onde está Marcionílio, e outros tantos que estão aí pelo Brasil afora. E aqueles que ainda moram, são apaixonados pela Mangabinha. Eu não vi ninguém naquela grade, aquilo me incomodou. Eu digo, mas por que não? Por que não? Hoje eu estava conversando com o Marcelo Real disse, Josias, na verdade é o seguinte, tinha que ser uma grade só com os artistas da Mangabinha. E mesmo assim ia ter que montar uns 10 palcos, porque era artista demais. Entendeu? Realmente aquilo me deixou chateado. Então, nós estamos hoje na 3ª edição, tendo a alegria de trazer você para contar como você está contando a sua história, a história da sua família, não é? Que é uma história lindíssima, né? Você vê aí o que é realmente, que não, às vezes não está mais na nossa memória, e a gente precisa trazer isso de volta. É o caso da Neide Prado, a primeira artista, primeira cantora daqui do interior a ter um contrato com rádio. Contrato profissional não era qualquer cantora, não, para ter contrato em rádio, amigo. Era coisa, não é para quem realmente tinha café no bule, como diria Ratinho. Né? E quem se lembra? Então a gente precisa trazer isso. Esse é um dos propósitos do podcast. Sim, mas prossiga. Hoje você está dizendo que você é guia turístico, você constrói, você inventa, mas a música continua. Você ainda faz um trabalho profissional, toca aqui, ali, uma festa. O meu primeiro degrau ainda é a música. Eu vivo de música. Você vive de música. Por conta da música, hoje, eu tenho condições de estar construindo um village, numa praia, num local assim, bem bacana, que todo mundo quer ir, quer ter, que é a Península de Maraú. Então, continua apaixonado por praia, né? Continua. Que bom. Então, estamos lá, estamos começando devagar, vamos ver se 5 anos para frente a gente consegue entregar 10 unidades lá. Você está fazendo um village para locações. Um village para locações. Para turista e para morador também lá. Claro que você vai colocar por ali um palco, né? Alguma coisinha assim. Mas nós vamos colocar uma área de recreação lá, assim, vai ser legal. Que bom. Imagina no dia que estiver pronta a primeira, hein? Que a gente vai lá levar uns amigos lá para fazer um somzinho. Parabéns. Eu acho que a TV NetSul vai para lá, de Malicuia. Vamos. Vamos fazer transmissão, se tiver internet boa, a gente vai lá fazer transmissão da TV NetSul direto lá ao vivo. Para o mundo. Na hora. Nós estamos aqui para isso. Então, hoje, continuando aquela história engraçada das coisas que aconteciam, né? Eu passei a frequentar o Bataclan. Você não vai saber nem lembrar o que é esse negócio desse O Bataclan de Ilhéus? O Bataclan daqui de Itabuna. Não era a boate do GG, não, né? Não, o Bataclan era ali no BNH. Tinha um barzinho ali que chamava Bataclan. E no Bataclan, os camaradas começaram a colocar música ao vivo domingo, de tarde. E normalmente quem tocava domingo de tarde lá, ou era o Lordão, ou era o Fase. E a gente ia para lá. Numa dessas idas lá, quando terminava, tinha aquelas conversas boas com as meninas, aquelas conversas interessantes, aquelas reuniões bacanas. Alguém disse assim, nós vamos sair daqui e vamos para um barzinho que tem ali no Jardim Vitória. Eu disse, quem vai? Vai todo mundo, vai Cocó, vai Filemon, vai a turma toda aqui que estava tocando e vai a turma, eu também vou então. Aí cheguei lá, nós começamos a tocar um violãozinho, aquela coisa toda. Eu gostei, o bar era muito bacana, chamava Bar Clube da Esquina 3. Isso em 81, uma coisa assim. E aí, rapaz, na semana seguinte, um amigo meu, Pingo, disse assim, Nonato, vamos lá naquele bar de novo? Sei mesmo, Pingo. Vamos lá naquele bar de novo? Fazer um som? Eu disse, bora.
E aí Pingo hoje mora em Portugal, e ele diz lá em Portugal, e diz com razão, propriedade, esses dias a gente conversou com várias pessoas ao mesmo tempo na net, que nós somos assim os primeiros artistas a fazer voz e violão em barzinho, em Itabuna, contratados. Né? Contratados. Lá nesse bar da esquina 3. Na esquina 3. E aí, rapaz, uma noite eu tô lá tocando no esquina 3, terminamos, entramos num carro que eu tinha, que naquela época todo mundo era um Maverick vermelho, imagina, rapaz. E fomos lá no Mirante, no Almirante do Ligante, que era no Beira Rio ali. Sim. E do lado do Almirante do Ligante tinha um negócio, vendia sanduíche. Aí fomos umas meninas com a gente, sentamos lá, e a gente bebeu uns gigantes, comemos um sanduíche, as meninas todas comeram, e aí vamos embora, vamos. Quando eu levantei para pagar, Pingo disse assim, não, pai, deixa que eu pago. Eu olhei, me admirei assim, porque não era normal. Uhum. E Pingo pagou, vamos embora. Aí passou uma semana, fui tocar de novo, na outra semana fui tocar de novo, na outra... Quando terminou de tocar, estou tomando uma cerveja, e perguntei à moça, qual o tira-gosto que sai? Aí ela disse, para você tem carne do sol com aipim, carne do sol frito com aipim, farofinha e uma saladinha. Eu disse, que bom. Para mim, por que para mim? É porque é o prato do que faz parte do seu contrato. Você tem direito a isso. Eu disse, eu estou contratado? Eu estou contratado, eu não sabia. Que contrato? Ela disse, poxa, você toca aqui toda sexta, porque é um contrato, você recebe X, eu nunca recebi nada. Eu estou contando aqui porque o próprio Pingo já abriu isso aí para todo mundo, isso virou uma grande piada, assim. É bastante engraçado. Pingo está em Portugal? Tá lá. Mas ainda está fazendo, está vivendo de música? Música lá, não vive só de música não, mas sim, mas faz. Legal. Eu mando mensagem para ele dizendo o seguinte, para assistir a TV Netsul, porque nós vamos deixar na playlist. Isso que a gente está fazendo ao vivo agora, mas depois vai ficar lá rodando. Deixa esse trecho, passa para ele. Foi o primeiro calote que eu recebi. Não foi o único, mas foi o primeiro. Mas foi bom, né? Mas foi bom, né? Então, porque ele introduziu lá no ramo comercial. Comercial. E aí, nessa história louca da vida da gente, que é tão gostosa, a vida maravilhosa. Assim, é verdade. Tem uns físicos e uns caras matemáticos, principalmente os físicos, que dizem que os elétrons, mesmo eles mexendo aqui, o outro lá do outro lado do planeta, o movimento que um faz aqui, o outro faz lá. E tem essa atração maluca, rapaz. É verdade. Aí eu conheci uma menina chamada Geni Xavier, que é poeta. Lá nesse bar. Nesse bar. Acabei casando com Geni. De Geni nasceu minha filha, Tainá. Tainá hoje assina como Tainá Meoli, que ela casou e o marido é Meoli, mas era Tainá Teles. E a mãe ficava chateada que queria que fosse Tainá Xavier. Tem essa coisa toda. E para minha surpresa mesmo, porque quando bebê ela nunca demonstrou, assim, quando mais nova ela nunca demonstrou. Minha filha hoje é cantora profissional. Ela é autodidata, ela entrou... Ela fez comunicação. Também consequência da vida do berço. Depois de comunicação, ela fez fisioterapia e passou a trabalhar como fisioterapeuta, mas ela reuniu 3 amigas dela e criou um grupo. Antes de criar esse grupo, ela cantava com outra amiga. Eu ia tocar para elas, essa coisa toda. Aí depois ela juntou mais outras amigas e montou um grupo chamado Mix Brasil, que só cantava música de boate. Só mix mesmo. Mix? Mix, só música. Mix Brasil. Pegava todas as músicas e adaptava para ritmo de batidão. Tuf, boate mesmo. Era fantástico. Eu fiquei fanzaço da Mix Brasil. E aí minha filha começa a namorar com quem? Com o baixista
da banda Luizinho. Eu disse, pronto, minha filha desperta para ser artista, para ser cantora, e me arruma um genro músico também. E na banda entra a prima do meu genro, cantora também, violonista, e o primo dele, que era o DJ, porque fazia os samples de bateria. Tudo isso de caramba, como uma coisa atrai. Vai acontecendo assim, né? Vai acontecendo, vai atraindo. Minha filha hoje mora em Porto Seguro. Ela tem uma banda dela lá, com mais de 8 pessoas, que ela dirige, ela e o marido, que é o vizinho, baixista. Que legal. Qual é o nome da banda? O nome é Tainá Meoli. É o nome dela. Peraí, Tainá, traduz aí o sobrenome. Meoli, M-E-O-L-I. O-L-I. Meoli. Se não for, que é sobrenome do marido. Viu, filho? É sobrenome do marido. Entendi. Depois eu vou deixar aqui deixa. Fazer propaganda da minha filha. Claro que sim. Essa semana. Claro que sim. Inclusive, deixa eu falar. Se tiver algum clipe, tem. Pronto, manda para cá que a gente coloca para rodar aí na TV NetSul. Será um prazer. Manda para nós o clipe aí. Aí, Tainá disse, meu pai, eu vou parar de trabalhar com fisioterapia, quero trabalhar só com música. Vai viver com música. Você tem razão. Você tem certeza, filha? Tenho. Agora estou aqui para ajudar. Legal, rapaz. Aí, quando terminou a Mix Brasil, terminou contra meu gosto. Eu queria que continuasse. Eu era fãzaço da Mix Brasil. Ela formou uma dupla sertaneja, Taine e Tainá. Aí gravou o disco, fechou pra caramba, andou por aí. Alguma coisa disso. Entendeu? E eu estava em Vitória, rapaz, quando eu vi alguma coisa. Taine e Tainá, essa dupla tocou aí em tudo quanto foi lugar. Elas foram contratadas pelo Bicho da Cara Preta, que é a mesma produtora do El Chan. E fizemos shows com o El Chan em Porto, fizemos show com o El Chan aqui, fizemos show com Avião de Forró, fizemos show com um monte de gente grande aí, sabe? Tocando por aí pelo mundo aí. Que legal. E aí, por força da circunstância lá, acabou a dupla, Taine e Tainá. Taine teve que ir morar em Salvador, para lá. E Tainá ficou aqui, foi para Porto Seguro. E lá, ela e o marido, com a cara e a coragem, começaram a trabalhar, montaram uma banda. Eu fui para lá, passei lá quase um ano. Ajudando lá, né? Fizemos lá algumas parcerias, mas também fui tentar ficar por lá. E estava indo bem, a pandemia que trouxe de volta. A bendita pandemia e tal. E hoje minha filha, ela faz normalmente aí 4 shows por semana. Pronto, dá para viver tranquila de música. Ela vive, faz e ali também é um celeiro, né? Ali tem oportunidade de Porto profissional. E de lá você é contratado para viajar para vários lugares. É verdade. É verdade, porque você desperta a atenção e tem a oportunidade de se exibir, né? Sem dúvida. Para poder ser contratado. Quase toda ela faz, se eu não me engano, 2 vezes por mês o luau de uma cabana grande que tem lá, não vou dizer o nome. Pode estar à vontade, não tem isso não. A TV aqui é nossa. Uma das grandes festas que tem em Porto Seguro, que é curioso, isso eu posso dizer que eu estava lá e vi de perto. As pessoas chegam em Porto Seguro, Josias, e elas não têm ideia do que seja Porto Seguro, porque elas descem do avião, entram no ônibus e descem no hotel. Do hotel elas saem e vão eu estou me referindo ao luau do Tuatua. E vão para Xemoá. Para o Tuatua. Eu falo Tuatua, que é onde minha filha mais faz o luau do Tuatua, que é fantástico. E às vezes eu vou sempre lá. E aí eles entram no Tuatua, a festa é fantástica, a farra que essa galera faz é maravilhosa, é fantástica. Eu conheço lá. E aí o show da minha filha, não é porque é minha filha não, mas é muito bom. Esse pessoal enlouquece, se diverte pra caramba. Aí eles terminam aquilo ali, eles entram no ônibus, voltam pro hotel.
do hotel eles vão para o avião e se vai embora. Não conhece Porto. Não conhece. Mas essa indústria de festa, de entretenimento que existe em Porto Seguro, que eu imagino que seria muito bom que existissem trocentas outras cidades do litoral da Bahia. As pessoas teriam que aprender como é que se desenvolve isso, como é que se pode montar. Nonato, aí você traz à minha lembrança uma frustração que eu tive em Ilhéus com relação a isso. Eu, em 2000, nós estamos em 2022, né? E 3. 2023. Então tem, acho que 6 anos, eu levei a família daqui para Ilhéus. Eu mudei de Itabuna para Ilhéus. Continuei aqui trabalhando como estou, mas a residência da família em Ilhéus. É em Ilhéus. E estando lá, aí um grupo de empresários, hoteleiros, né, e outros ramos de atividade de comércio e serviço lá em Ilhéus, foram até a minha residência me convidar para fazer parte de uma entidade que é existente há mais de 30 anos, que é a ATIL, Associação de Turismo de Ilhéus. E fui eleito, então, diretor social dessa entidade. E eu aceitei o desafio, Nonato, porque eu enxergava que a ATIL, ou através da ATIL, a gente poderia fomentar o turismo e o turismo musical. Lê de engano, eu fiquei no mandato 2 anos, mas antes de completar os 2 anos eu já estava pedindo meu boné, porque não tem jeito. Sabe por causa de quê? Falta de mentalidade, falta de cultura dos gestores. Ilhéus vai fazer já, parece que nós estamos já com 496 anos, 497. São quase 500 anos, foi a primeira capitania hereditária. Ilhéus tem 80 quilômetros das mais belas praias do Nordeste. Ilhéus tem uma história que não apenas aquela história retratada por Jorge Amado, mas tem a história verdadeira, a história real, não é? Da onde ele se inspirou para poder fazer as obras que ele fez. E não há nenhuma política pública voltada para a cultura em Ilhéus. E pior ainda, para o turismo. Não tem. Uma grande frustração que eu vivi com relação a isso e continua do mesmo jeito. Agora recente, os empresários lá resolveram apostar no Rio de Engenho, né, que é um destino turístico fantástico e tem uma da segunda, parece, mais antiga igreja do Brasil, está lá, no Rio de Engenho. E parece que fizeram lá agora um bar, estão fazendo música ao vivo, eu até quero ir lá para poder conhecer. Isso já aconteceu antes. E Ilhéus, então, tem esse potencial, mas não tem a política voltada para isso, entendeu? Visão, né? Não tem. Agora, melhorou muito, viu, rapaz, nesses últimos anos. Aí, pelo menos à noite de Ilhéus. Sim, hoje você... Mas o Nonato, é muito pouco diante daquilo que pode ser feito. É muito pouco. Pode ser. Não é? Porque você acabou de dizer, vai em Porto Seguro, não precisa ir em Porto Seguro só não. Se você for aqui pelo litoral norte da Bahia, é outra realidade. É outra realidade também. Entendeu? Mas realmente... Mas é isso, assim, cada um... Aos poucos as pessoas vão despertando para isso, vão aprendendo. Só vai fazer 500 anos também, né? Nasceu ontem a cidade. Pode ser que daqui para mais um pouquinho. Ela ainda está muito bebezinha. Quando virar adolescente, pode ser que ela se descubra. É isso, mas vai chegar esse momento, com certeza. O otimismo é bom manter, né? A gente sofre muito, a gente imagina que a gente é um país visitado por turistas, realmente mas é muito pouco. Se você pensar que um pedacinho de terra, que é Cancún, aqui em cima, só ali vai mais turista que no Brasil inteiro. Entendeu?
A gente, se você tiver curiosidade, fizer pesquisa, você que está me ouvindo também, fizer uma pesquisa bacana, você vai ver que tem cidades minúsculas na Alemanha que recebem mais turistas do que no Brasil inteiro. Entendeu? E É a indústria sem chaminé, meu amigo. É a indústria sem chaminé. o turismo a gente vê, né? Essa locomotiva gigante que empurra e puxa dinheiro, emprego e renda. Ó, é até oportuno, Nonato, se me permite falar a respeito. Em 2016, a gente saiu com uma pré-candidatura a prefeito Sim, do Carlos Lee, sim. presidente do CDL. Abração, Carlos Lee, meu amigo. Muito bom demais. Gente boa. Abração, nós Marcelo Leal também. Nós tínhamos uma bandeira, que com certeza ela levaria, se a gente tivesse obtido êxito na tentativa, levaria a solução socioeconômica de Itabuna. O que era? Transformar Itabuna no maior polo de turismo de negócios. Sem dúvida. Ô, bicho, o município de Itabuna, 97,5% do território de Itabuna é urbano. Nós não temos mais zona rural. Nós somos um município, pode-se dizer, 100% urbano. Vivemos do comércio e do serviço. Sim. E do serviço de educação e saúde. Sim. É esse nicho aqui que alimenta a nossa cidade, o nosso município. Que às vezes tem um segmento, determinado segmento, alimenta a cidade, mas não alimenta o município. Sim. Não é? Em via de regra, o que alimenta o município é o agronegócio. Mas o Itabuna é do comércio e do serviço. Sim. Ponto. Então, o que é que falta para Itabuna ser um polo de turismo de negócio? Para você ter uma ideia, Nonato, um turista, só números hipotéticos, só para poder ilustrar o raciocínio. Se um turista deixa $5, turismo de lazer, deixa $5 por dia no local que ele visita, o turista de negócio deixa 20. São 4 vezes mais. Agora, o que é que precisa? Precisa de equipamento, ou seja, um bom centro de convenções, aí para algo em torno de, inicialmente, em torno de 15 mil pessoas, capacidade modular, né? O centro de convenções modular. Precisa de rede hoteleira, tá? Precisa ter nas proximidades aeroporto, porto, né? Rodovias. Pronto, nós temos rodovia, cruzamos a BR-101, a 415, nós temos aeroporto, está ali pertinho, e temos os municípios circunvizinhos, que são municípios de lazer, turismo de lazer. Então você tem Porto Seguro, você tem Canavieiro, você tem Ilhéus, você tem Itacaré. Que pode ser aqui também. Sim. Aí você, porque como o pessoal de turismo de lazer gosta mais de praia, né? Quando o turismo é de negócio, aí ele vem para um grande centro urbano. Mas você pode fazer um turismo de negócio concomitantemente a isso, por exemplo. Vamos ter uma feira, como houve agora uma exposição de carro antigo. Então vamos ter uma feira falando da indústria do cacau. Pronto, mas está dentro, exatamente isso, mas está dentro do turismo de negócio. Isso, turismo de negócio, no centro de convenções e ao lado do centro de convenções, perto, festival de verão, de inverno, da primavera, seja lá o que Conquista faz o festival de inverno, né? Para você estar como é. Itacaré está fazendo agora, né? Todo mundo começou pequeno e chegou nisso que está aí. Pois é, e nós queríamos transformar isso. Aí precisava do centro de convenções. Eu citei isso porque eu estou citando uma cidade que não tem praia, é bastante distante. Isso super longe. E nós temos a felicidade, né, de possuir no entorno
próximo de Itabuna, a gente tem essas praias maravilhosas. Exemplo de Ilhéus, que tem 80 quilômetros de praia, não posso dizer isso. E o centro de convenções, o recurso está adormecido no Parque Turismo em Brasília. Tem dinheiro lá para construir. A contrapartida é o terreno. O terreno você tem ali, próximo do 15º Batalhão, aquela área ali é da União. Ali, depois do posto rodoviário federal na BR-101, do lado direito, aquilo tudo ali é da Prefeitura de Itabuna. Ali é do município, são 80 hectares que tem ali do município. Está ali, só tem mato. Ponto. Nós chegamos a conversar com uma construtora e ela se predispôs a fazer o projeto executivo para a gente buscar isso. Eu disse, e a rede hoteleira? A rede hoteleira, o dinheiro está lá adormecido também para financiar isso. Além dos hotéis existentes que seriam ampliados, nós ainda temos as grandes redes de hotéis que, em qualquer local onde tenha um centro de convenções, eles constroem no seu entorno, nas suas proximidades. É natural isso. Então, Itabuna tem tudo para se transformar num polo de negócio. Agora é preciso gestores que entendam. Infelizmente, a gente não conseguiu levar a candidatura de Carlos Lee, a pré-candidatura, que não chegou a ser candidato, porque houve aquele problema de saúde que ele teve, e a gente tinha que decidir, ou ia para o risco, podia prejudicar a sua própria existência, ou a gente desistia, preferimos desistir. Mas se a gente tivesse levado adiante, tivesse tido a sorte de poder levar adiante a candidatura de Carlinho, ele seria eleito e hoje Itabuna já estaria começando a desenvolver seu grande projeto de turismo de negócio. Mas vamos voltar a falar daquilo que mais nos move nesse momento, que é a cultura musical de Itabuna e da região. Nós precisamos agendar aí, Nonato, com a Tainá, porque a partir, acho que da outra semana, depois eu vou discutir isso aí com a minha técnica, que nós estamos nos preparando aqui tecnicamente para fazer o podcast via internet. Eu tenho um amigo que ele mudou-se já, acho que uns 10 anos, ele é de Tapetinga, e ele foi embora, pegou a família, 2 filhas pequenas, tinha 10 anos, acho que as meninas, 8, 10 anos, um filho de 16, e se mandou para Lisboa, foi embora. E ele vive lá de música. Sim. E nós já estamos agendados para fazer o primeiro podcast via internet. Vai ser com ele lá e nós cá. E a partir daí a gente vai começar a desenvolver essa possibilidade também da gente fazer esse... Aí já muda um pouco o formato, mas de qualquer sorte a gente vai estar oportunizando que os artistas possam botar a cara na telinha sem pagar. É bom lembrar, tá? Porque nós não vamos monetizar esse tipo de atividade. Não vamos monetizar. Agora, deixa eu falar um pouquinho do Portal Brasil, Nonato. Como é o modelo, Porque todas as vezes que a gente faz o podcast, a gente faz questão de estar explicando para você que pode se interessar em participar do próximo programa de calouros Portal Brasil. É o seguinte, o formato de agora. Você vai acessar o site da TV, netsul.com.br, ou você vai acessar o site do portalbrasil.com.br e vai pedir a sua inscrição. Quando você demonstra interesse de se inscrever no concurso, você recebe um arquivo contendo o regulamento do festival, do concurso Portal Brasil, do concurso de calouros. Você recebe um regulamento. Estando de acordo, você vai assinar o regulamento, vai preencher a sua ficha de inscrição e vai mandar para nós um vídeo com duração de, no máximo, 3 minutos, Você interpretando a canção que você quer defender, com, no máximo, 5 instrumentos fazendo o acompanhamento. São, no máximo, 3 vozes, quer dizer, a sua mais 2, para o caso de backs, back vocal, se for o caso,
ou então é uma dupla, então, enfim. Você vai mandar um vídeo produzido por si mesmo, da onde você estiver, com qualidade de imagem e áudio suficiente para que a nossa comissão técnica possa avaliar, né, o seu material. Essa comissão técnica terá um prazo que está estabelecido no regulamento para responder se sua inscrição, se a canção que você defende foi classificada em até o 20º lugar. Ela ainda não é classificação. Se ela foi aprovada, que nós vamos selecionar 20 inscrições. Selecionado entre os 20. 20. Selecionado entre os 20. Agora, 20 classificados. Até aí, tudo online. Até aí, tudo online. Se tiver selecionado dentre os 20, aí terá uma data a ser divulgada em que esses 20 vão se apresentar ao vivo. Não sabemos, hoje ainda está lá dizendo no regulamento, aonde a produção definir que será essa apresentação ao vivo de 20 classificados, né, 20 selecionados, pode ser aqui em Itabuna, pode ser em Porto Seguro, em Itacaré, lá nos Coxilhas de Dentro. Desses 20 serão selecionados 10. Esses 10, mais uma vez, ao vivo, vão disputar entre si o primeiro e o segundo lugar do concurso Portal Brasil. O departamento comercial está cuidando de viabilizar patrocínios para que a gente possa ter um prêmio de valor substancial para o primeiro e o segundo lugar. O Portal Brasil, que Tarsila Miner, cantora daqui de Itabuna, foi a vencedora, ela levou um Ford Ka, na época, 0 quilômetro. Isso foi nos anos 90, né? Na segunda etapa, Nonato, na segunda etapa, a gente fez em Vitória da Conquista já em 2004. Fizemos o Portal Brasil, ainda na Cabralha, lá em Vitória da Conquista. A vencedora lá foi Cídia Luiz. A Cídia, depois, ela foi por Fama, ficou em segundo lugar. Que ela foi por Fama da Globo. Nós, lá em Vitória da Conquista, ela faturou R$8 mil. Foi o primeiro prêmio. Nós queremos acreditar que quando a gente colocar no ar definitivamente a propaganda do patrocinador, nós teremos uma premiação de R$10 mil para o primeiro lugar e R$5 mil para o segundo lugar. Estamos trabalhando nessa linha para que a gente tenha pelo menos isso, que eu ainda acho pouco. Acho que a gente poderia premiar de forma melhor. Inclusive, se houver o apoio da Prefeitura Municipal de Itabuna, esse prêmio poderá ser um pouco maior, porque certamente que há verba suficiente, né, de apoio à cultura para isso. Mas isso é outra história, nós estamos trabalhando ainda. Mas o programa Portal Brasil está de volta, definitivamente está decidido, estamos voltando para o Portal Brasil, agora pela TV NetSul, com apoio, né, como sempre, a parceria da Morena FM. Nonato, nós já estamos chegando no final do nosso programa. Eu quero agradecer muito a sua presença. Você tem uma história linda, história própria, história da família, né, dos seus antepassados, dos seus antecedentes, melhor dizendo, e futuro, né, presente e futuro. Presente e futuro, porque com um berço desse não pode ser diferente. Né? Daqui a pouco vem netos, netas, e a história continua. Mas lá em casa tem um sobrinho, filho do meu irmão, que canta, Chauã Prado. Tá vendo aí? Tá vendo? Tem mais? Além de minha filha, até lá, eu tenho uma sobrinha, hoje em dia só canta na igreja, mas canta, que é Bárbara. A Bárbara tem um estúdio de estética ali na Rui Barbosa. Canta também. Canta muito bem. Tem mais 2 primos cantores, um partiu já. Tinha a se conheceu, e tem o Nino Prado também, da família. São cantores da noite.
Pois Tem é, gente, nós vamos provocar os historiadores aí, que eu quero saber como é a história dessa da Rua do rua, Prado. a Rua Prado, lá no bairro Conceição, que tem a ver com Neide Prado. Vamos dar uma Tomara. checada. E se Tomara não que tinha, tenha. vamos fazer com que seja. Vai ter agora. Então, para suas considerações finais, Nonato, fica à vontade. Não, agradecer por essa iniciativa sua, pelo retorno do seu programa. Você é uma figura carismática, querida, que todos nós gostamos aqui. Obrigado. Na cidade, e a gente vai torcer muito para que tudo funcione, engrene, e me colocar à disposição. E vamos precisar. Para qualquer ajuda nesse sentido aí, de produção, algum toque para algum, por exemplo, o vídeo pode ser por celular, o vídeo da inscrição? Pode. Pronto, já facilita. Pode. Né? Pode. O que importa é que tenha qualidade que dê suficiente para poder a gente assistir, né, Isso. a imagem e áudio para avaliação. Isso. Até porque é interesse do próprio inscrito, né, do próprio calouro, que tem um produto de qualidade, porque isso também, claro, que vai ajudar na hora da seleção. Bacana. Mas muito obrigado e mais uma vez vamos provocar você que tem interesse na cultura musical, divulgue, diga da existência do podcast Portal Brasil Show Business através da tvnetsul.com.br, né? Divulgue os podcasts daqueles que já participaram conosco, exemplo de Teles que está participando hoje, né? Estimule que outros venham participar. A inscrição é gratuita, que nós não cobramos nada para poder divulgar seu trabalho, não. E hoje nós não vamos fazer, Nonato, a participação ao vivo, que eu estou vendo que você trouxe aí seu violão, porque nós ainda temos um ajuste da técnica para que a gente possa fornecer um som de qualidade lá para o internauta. Aí é uma questão de ajuste de mesa que nós estamos indo cuidando. Onde eu vou, ele vai. Mas é isso. Não, a gente sai daqui e vai acular. Não tem jeito, ele sempre me acompanha. Então, você internauta, não é você interessado na cultura musical, ajude o celeiro musical que é o interior da Bahia. Divulgue a existência do nosso podcast e divulgue o trabalho desses artistas que têm amor à arte e vivem dessa arte. Muito obrigado. Obrigado, Teles. Valeu, Josias. Um abraço a todos. A você, internauta. Até a próxima quarta-feira com o Portal Brasil Podcast. Até lá. Prazerzão.